Hoje eu vou estar fazendo um vídeo para poder explicar um pouco sobre o Mamusmi, dar uma esclarecida em alguns termos e algumas questões do jogo, para facilitar um pouco a gameplay, para poder entender melhor o que fazer em cada situação, o que cada coisa significa, quais prioridades você precisa ter, qual que é o real efeito de algumas coisas no jogo e outras coisas também. Vai ser um vídeo um pouco mais básico, tentar dar uma resumida nas coisas, tentar deixar o mais claro possível. Mas qualquer dúvida que tiver, pode me chamar ou perguntar alguma coisa. Eu vou dar uma explicada, né? Vamos começar falando um pouco sobre o Mamusmi como um jogo. Qual que é a proposta dele? O Mamusmi é um jogo gacha, onde o foco principal é uma simulação de treino de cavalos. Nesse sentido, ele é um jogo muito dependente de RNG, então já é importante ressaltar isso. Apesar das carreiras serem pré-definidas, você ter atributos, padrões e outras questões que já são definidas, distância de corrida, estratégia e tudo mais. A verdade é que toda corrida é uma corrida, todo resultado vai ser diferente e não tem muito como controlar isso, tem como você reduzir, mas não tem como garantir. Então acostume-se. Caso você dê azar em algumas situações ou sorte em outras, saiba que é normal. Se hoje você falhou um treino ou perdeu uma corrida, amanhã você pode estar ganhando todas em seguida. Bom, tendo dito isso, vamos dar uma introduzida no jogo, nas questões mais técnicas e alguns conceitos que são vitais para o entendimento do jogo. Eu vou começar explicando os atributos de cada menina cavalo. Eu vou colocar uma imagem na tela para poder ficar mais claro, mas a gente tem 5 tipos de atributo diferentes nesse jogo, certo? São eles a velocidade, a estamina, o poder, a coragem e a inteligência. Ou, em inglês, Speed, Stamina, Power, Guts e Wit. Beleza? Cada um desses atributos vai fazer diferença em algum ponto para sua menina cavalo. Vamos começar falando de speed ou de velocidade. Speed é o atributo mais importante, um atributo que sempre é prioridade, é sempre bom você ter upado, é sempre bom você investir. Por quê? Porque corridas são ganhas com velocidade. A pessoa mais rápida vai ganhar no final, certo? O segundo atributo, que é a estamina, é um atributo de prioridade média. Para que serve a estamina em si? Bom, não dá para correr sem gastar energia, certo? A estamina serve justamente para que você tenha um preparo físico maior para o seu personagem, para ele poder disputar corridas mais longas. Isso também significa que algumas personagens vão querer dar prioridade para a estamina e outras personagens não vão precisar utilizar. Vou entrar nesse mérito mais tarde. Por hora, lembre-se que estamina serve apenas para correr corridas mais longas. O próximo atributo que eu vou falar é o Power, ou Poder. Esse é um atributo necessário para quando uma personagem precisa passar por outras personagens na corrida. E normalmente não é um atributo de prioridade para a maioria das personagens, certo? Algumas em específico, que usam estratégias específicas, as quais eu vou explicar mais pra frente, vão querer investir mais em Power. Mas por hora, entenda que Power é simplesmente a capacidade da personagem de ultrapassar outras personagens. Se o Power for baixo, ela vai se encontrar no meio do pelotão, às vezes numa 10ª posição, numa 5ª posição, e não vai conseguir ultrapassar para ficar em primeiro no final. Nesses casos, é importante ter um investimento maior em Power. O próximo atributo que eu vou explicar é Guts, ou Coragem. Guts é um atributo muito específico, ele é muito difícil de explicar, porque apesar dele estar no jogo, é difícil a comunidade em si explicar qual que é a importância dele. Nesse sentido, a gente pode dizer que Guts não é um atributo de prioridade, certo? Você não precisa treinar Guts em nenhuma personagem, absolutamente nenhuma. Não precisa dar prioridade. Não é um atributo que vai fazer diferença. Às vezes o jogo pode até te falar, por meio de uma mensagem da treinadora, o seu personagem não teve Guts para finalizar a corrida. Mas saiba que isso é uma mensagem um pouco enganosa e não existe uma real necessidade de treinar Guts nesse jogo. Você vai ter um retorno muito melhor se você treinar, ao invés de treinar Guts, você dedique seus esforços para treinar velocidade, ou estamina, ou power, ou o último atributo, que é o Wit, a inteligência. Então, já que a gente falou do Wit, vamos explicar o Wit, né? O Wit é um atributo muito curioso, principalmente porque o treino de Wit não gasta energia, pelo contrário, ele recupera 5 pontos de energia sempre que você o treina. E para que serve? O Wit é um atributo que é primariamente usado para execução de habilidades no meio da corrida e para evitar condições adversas, como por exemplo um início atrasado. O Witch é um atributo que não tem deméritos em upar, e às vezes é até melhor você upar o Witch do que você descansar. Por exemplo, vamos supor que você está com metade da energia,
você pode treinar velocidade e cair para 1/4, ou você pode usar o It e descansar. Às vezes costuma ser melhor você treinar o It para sua energia ir para 60%, e você vai ter um aproveitamento melhor treinando velocidade. Às vezes pode te tirar de uma chance maior de falha, por exemplo. Bom você ter na média de 400 pontos de Witch por ali, já vai te suprir muito bem. Mais do que isso já é um pouco desnecessário, mas fica a seu critério. Tenho explicado, acho que deu para ter uma noção do que cada coisa faz, aonde que vai ser necessário. A próxima pergunta que você provavelmente está se fazendo é: aonde que é utilizado tais atributos? Bom, a gente vai entrar no segundo fundamento, que são as preferências de cada personagem. Eu até gostaria de pegar uma personagem aleatória, sem pensar muito, e demonstrar como exemplo. Vou pegar aqui a personagem Sakurabaku Shinyo. Eu vou explicar mais ou menos esse segundo fundamento. O que é as preferências de uma personagem? A gente pode ver aqui que no cartão de perfil do personagem temos todos os atributos que eu expliquei na última sessão. E a gente vai ter também 3 classificações para o personagem. Track, que é o tipo de pista que ela vai disputar. Distance, que se refere ao quão longos são as corridas que ela vai disputar e o desempenho dela nelas. E estilo, que se refere ao estilo da própria personagem quando ela está numa corrida. Mas beleza, a gente tem várias coisas aqui, várias letras que significam coisas diferentes. O que cada coisa quer dizer? Vamos começar pela pista. A pista é apenas 2 opções, ou é Turf ou é Dirt. Então a sua personagem vai ter um desempenho melhor ou em Turf ou em Dirt. Ele se refere somente ao tipo da pista e mais nada. A próxima categoria que a gente vai falando é sobre a distância. A distância é um dos fatores mais importantes da sua personagem. Porque como eu citei na questão da estamina, quanto mais longa a corrida é, mais estamina você vai precisar gastar. Um detalhe que você precisa se atentar é que nem toda corrida vai ser longa. Isso é perceptível pela afinidade da personagem. Como, por exemplo, uma classificação A em sprint, uma classificação B em mile. São os 2 tipos de corrida mais curtos que tem no jogo. Podemos assumir que essa personagem só vai disputar corridas curtas. Ela não precisa ter estamina para correr corridas longas. A classificação dela para corridas médias e longas é um G. A pior classificação para esse tipo de coisa. Isso já dá um pouco de uma filtrada, já estabelece um pouco do perfil da carreira que você vai seguir e o que você vai precisar priorizar. Então, um jeito fácil de entender a distância é: quanto maior a distância, mais você vai precisar investir em estamina, e o contrário é verdadeiro. Quanto menos a distância, menos estamina vai ser necessária para a sua personagem se sustentar. Vamos para a próxima categoria, que é a última, que é o estilo. Esse estilo, ele se refere ao tipo de corrida que a sua personagem vai executar. A gente tem aqui front, pace, late e end. Isso significa basicamente em qual momento da corrida a personagem vai começar a gastar energia. Se ela vai começar gastando logo no início, então ela dispara na frente de todos os personagens e se mantém na liderança. Se ela vai ficar seguindo o líder, gastando um pouco menos de estamina, mas gastando mais dessa estamina da metade pro final da corrida. Se ela vai ser um personagem que vai ficar um pouco mais para trás no pelotão e vai disparar no final, ou se ela simplesmente vai ficar atrás de todos os personagens, conservando energia, para no final dar uma disparada e ultrapassar todo mundo. Como a gente percebeu, a distância tem a ver com a estamina, então o estilo vai ter a ver com a força. E do mesmo jeito que para corridas mais curtas, menos estamina, mais longa, mais estamina, pro estilo, quanto mais para frente a sua personagem estiver, menor a necessidade dela ultrapassar outros personagens. Então você vai investir menos em força. Agora, se o estilo da sua personagem é melhor do fim da corrida, como seria o caso de late e end, então você vai querer dar um pouco mais de prioridade, se não máxima prioridade, para a força. Algumas curiosidades sobre essa questão. O posicionamento da personagem influencia também no gasto de estamina dela. Isso é um conceito um pouco complicado, mas faz sentido. Por quê? Se uma personagem corre corridas long e tem um style end, logicamente você pensa, pô, eu preciso de muita força e muita estamina, então? E aí como é que fica? Não vou ter velocidade. Mas uma coisa que é fato é que quando ela corre no estilo end, ela conserva as energias dela até o final para depois ultrapassar todas. Então, mesmo que a corrida seja longa, o gerenciamento de energia dela é muito bom e faz com que o seu requisito de estamina seja menor do que o normal. Então, em casos assim, força é prioridade principal e a estamina é secundária. Caso contrário, se a personagem corre em corridas longas, mas o estilo dela é largar no começo e ficar na liderança, então estamina se torna prioridade, velocidade se torna segunda prioridade e power pode ser negligenciado. Então, a gente pode assumir
muitas coisas mesmo. Basicamente, dá pra montar um planejamento inteiro de saber as preferências de cada personagem. Como eu tô mostrando o exemplo da Sakura Bakushin, ela tem esse estilo, Surf, que não é muito relevante no momento. Ela percorre Sprint e Mile com boa aptidão, sendo horrível em médias e longa distância. E o estilo dela é largar no começo e ficar na liderança, ou seguir o líder, sendo ruim nas estratégias de ficar no meio e no fim do pelotão. Sabendo disso, a gente já consegue eliminar duas coisas muito importantes. Primeira, ela não precisa de estamina. E segundo, ela não precisa de força. Então você pode literalmente investir só velocidade e wit nela. E você vai ter sucesso nas suas corridas. Outros personagens vão ter outras prioridades. Como por exemplo, a Gold Ship. A Gold Ship é um personagem que precisa participar de corridas médias e longas. E o estilo dela é o de ficar no fim do pelotão. É justamente o contrário do que a gente espera da Sakura Bakushin. Como a Gold Ship vai precisar correr em corridas longas, ela precisa ter mais estamina, muito mais estamina do que a Sakura Bakushin. E ela precisa ter muita força para poder ultrapassar personagens no meio pro fim da corrida. Porque ela vai correr no final do pelotão conservando energia. Sabendo disso, a gente precisa ter outro planejamento de carreira para ela. Não focando tanto em velocidade, apesar de ser um atributo importante, ele pode ser upado como uma preferência terciária, às vezes mais para frente na carreira. E dando foco em estamina, principalmente estamina, e depois power, poder, para você poder se sustentar na ultrapassagem. Tendo explicado os atributos e as preferências de cada garoto cavalo, é importante explicar um pouco agora sobre a carreira em si. O que é uma carreira? Uma carreira é basicamente uma sequência de eventos, um calendário de 3 anos, onde cada mês tem 2 dias, então você vai ter aí cerca de 72 turnos para poder desenvolver a sua menina cavalo. E em cada um desses turnos, você tem a chance de acontecer um evento aleatório, outros eventos são garantidos, como corridas obrigatórias na carreira, objetivos, né? E de vez em quando, um acontecimento no fim do ano, um acontecimento no meio do ano, e dependendo do cenário, eventos scriptados com relação à história. Até esse ponto, dá para ter um certo nível de planejamento. Fora disso, é completamente randomizado de acordo com o seu deck. Mas antes de falar do deck, vamos falar um pouco sobre as personagens que a gente tem para poder criar uma carreira. Nesse momento você vai escolher personagens que vão começar do zero e você vai construir a carreira delas. Sabendo disso, existe um botão muito importante que é o Career Info. Esse botão vai literalmente te mostrar todas as corridas que ela vai disputar durante essa carreira. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque você pode descobrir muitas informações. Então, por exemplo, peguei aqui as informações de carreira da Sakura Bakushin. A primeira corrida dela é uma sprint. A segunda corrida dela é uma sprint. A terceira corrida dela é uma mile. A quarta corrida dela é uma sprint. E por aí vai. Todos os personagens têm essa informação liberada. Então, por exemplo, da Gold Ship. A gente vai começar com uma corrida média, uma segunda corrida média, uma terceira corrida média e uma primeira corrida longa, depois outra corrida longa, depois mais uma corrida longa e por aí vai. Então isso ajuda muito a planejar também em que momento da carreira você vai investir em quê. Por exemplo, se a carreira começa com corridas médias, você pode só manter a estamina até o ponto necessário, depois você pode upar outros atributos, como velocidade ou força. E quando você chega no ponto da carreira que você precisa fazer corridas de longa distância, você volta a focar na estamina, atingir o mínimo necessário, volta a investir em outros pontos. Isso é uma coisa que pode ajudar muito a otimizar e tomar decisões corretas no meio da carreira. Vamos pegar, por exemplo, a Sakura Bakushin e vamos avançar. Agora eu vou dar uma explicada sobre a herança, sobre os legados. E essa é uma parte complexa do jogo e ao mesmo tempo vital para definir como que a sua carreira vai começar e como que ela vai ter progresso. Vamos começar falando um pouco sobre o que é o legado em si. Legado são personagens que você define que vão inspirar a sua personagem na carreira. Os únicos personagens que podem ser legado são personagens que já concluíram uma carreira. Independente se foi com sucesso ou se não deu certo, personagens que finalizaram a carreira vão poder ser utilizados como legado. E quando eu falo de legado, eu falo de herança de atributos. É uma coisa muito importante que você precisa se atentar. Vamos pegar, por exemplo, a Gold Ship, que vai agregar em alguns pontos, como você pode ver. Surgiu um ícone amarelo, um background amarelo, juntamente com mais 33 pontos em velocidade e mais 5 pontos em inteligência. Isso significa que a sua personagem vai iniciar a carreira já com esse bônus. Outros personagens vão ter outras afinidades. Por exemplo, a Aurora vai me dar 12 de velocidade, 10 de estamina e vai melhorar minha aptidão para corridas longas. Então é importante prestar um pouco de atenção para definir qual que vai ser a melhor opção para sua personagem. Do mesmo jeito que a gente entende que velocidade é prioridade para Sakura Bakushin por conta das corridas de sprint,
os legados que derem mais velocidade também vão ser prioridade. Beleza? Uma coisa muito importante é que o jogo te permite utilizar personagens dos seus amigos para poder investir no seu personagem. Então você pode ter uma personagem da sua conta e uma personagem da conta de um amigo. Mesmo esquema, não vai mudar nada, só vai mudar que os personagens são de outra pessoa. Você ainda vai ganhar atributos extras. 63 de poder, posso ganhar mais 10 de velocidade e 5 de inteligência, posso ganhar mais inteligência, mais estamina, eu posso ganhar mais 54 de velocidade. Tudo isso pode ser analisado no perfil da personagem. Então, por exemplo, na minha Mejiro Ryan, não minha, mas de um amigo meu, no jogo, ela tem uma herança de 3 estrelas de velocidade, com mais dois legados, uma tendo 3 de velocidade e uma tendo 2 de velocidade. Cada personagem vai ter um nível diferente de inspiração. Então é importante você dar uma analisada e descobrir qual vai agregar mais. Por exemplo, essa personagem de outro amigo vai ter estamina, um ponto de estamina, um ponto de inteligência e mais um ponto de inteligência. Outro exemplo, vamos ter um ponto de velocidade, um ponto de inteligência e mais um ponto de velocidade. Tudo isso influencia na hora que você for fazer o legado, beleza? Vamos selecionar aqui e beleza. Só para dar um exemplo, eu vou ter um ganho de cerca de 87 de velocidade, 5 de inteligência e uma melhora no estilo de Late Chaser, com esses dois legados. Como eu já gastei os 3 legados do dia, vou poder utilizar, mas eu vou colocar outro personagem aqui só para seguir o exemplo. E aqui é um ponto muito importante, que é a parte de construir um deck. Normalmente, quando você vê algum vídeo de uma Musmi ou qualquer coisa assim, conversa com alguém da comunidade, sempre vão falar que as cartas são prioridade. Porque elas são mesmo, cada carta vai ter um tipo de atributo prioridade, ou seja, todos os atributos que eu citei anteriormente estão aqui: velocidade, estamina, força, coragem e inteligência. E por último, um ícone de amizade, que serve para alguns eventos aleatórios. Cada uma dessas cartas vai simbolizar uma amizade que vai estar presente quando você for treinar. E caso você invista nessas amizades o suficiente para que elas cheguem a 80%, você vai ter atributos que vão começar a brilhar em arco-íris, significando que você ganha um bônus toda vez que você treina aquele atributo. Então, por exemplo, eu tenho 4 cartas de velocidade e as 4 cartas estão em 80% de amizade. Existe uma chance que durante um dia da carreira eu vá treinar e alguma dessas 4 cartas forneça um bônus pro meu atributo e eu ganhe mais do que eu ganharia se eu treinasse normalmente. Por isso essa parte é muito importante de se prestar atenção. Bom, no mesmo esquema que você pode escolher um legado de um amigo, você também pode escolher uma carta de um amigo para poder te ajudar e para poder suprir ali alguma coisa que você precise, certo? Eu vou pegar, por exemplo, a Peace of Mind, que é uma carta de estamina, e que eu tenho um deck que é de 4 de velocidade e 2 de estamina. Lembrando que você sempre tem que ter em mente qual é a prioridade da sua menina cavalo. Não faz sentido você colocar cartas de força numa personagem que não precisa de força. Não faz sentido você colocar cartas de estamina numa personagem que não precisa de estamina. Então vamos pegar o exemplo da Sakura Bakushin, uma personagem que só precisa de velocidade e de inteligência. Então eu posso muito bem apenas trocar as cartas que estão aqui, colocar mais uma de velocidade, por exemplo, e trocar a de estamina por uma de inteligência. Porém, eu manteria a Peace of Mind porque é uma carta que fornece muitas habilidades úteis na hora de jogar. Vamos dar um início na carreira para poder demonstrar um pouco da interface e do que cada coisa pode acontecer. Eu não vou avançar muito na história por conta de não deixar o vídeo ficar muito longo, acho que ele já está um pouco longo, mas entenda que a carreira é, como eu citei no começo, totalmente baseada em RNG. Então acostume-se se você falhar um treino, se você não ganhar uma corrida, se você tiver que reiniciar, se você for afetado por alguma doença, se você... Enfim, todas as situações podem acontecer, certo? Aqui a gente tem o cenário de treino, onde cada um desses botões treina alguma característica diferente, você pode ver os efeitos. E uma coisa muito importante que eu preciso destacar, precisa estar claro, é que no começo do jogo você precisa upar as amizades. Todas as amizades que podem ser upadas vão estar aparecendo nesse canto direito. E você precisa ter essas amizades, no mínimo preenchendo 4 quadrados estando laranja. Fazendo isso, garantindo, tendo esse foco no começo, da metade do jogo pro final, quase sempre você vai ter um personagem aumentando os atributos que você ganha. Então mesmo que você sacrifique um pouco do desempenho no começo do jogo, você vai ter um ganho muito maior da metade pro final da carreira. Essa é uma das únicas coisas que eu gostaria de ressaltar nesse momento.
Lembre-se de que quanto mais personagens estiverem aqui, melhor. E mantenha sempre o mood, o humor da personagem no Great, certo? Essa é a segunda coisa que você precisa lembrar na carreira. Você precisa ter um humor bom, porque ele vai aumentar os resultados do treino, além de aumentar os atributos em corrida. E você me pergunta, pô, como que eu aumento o mood, como que eu melhoro o humor da minha personagem? Através da opção de recreação. Quando você aperta na recreação, ele vai passar um turno, mas ele pode recuperar a sua energia e aumentar o seu humor. E sempre que a sua personagem ficar doente, vá para a enfermaria e cure essa doença. As doenças podem causar muitos efeitos adversos, como aumentar a chance dela falhar um treino, aumentar a chance dela não aparecer para um treino, fazer com que ela perca atributos ou perca humor, abaixe, né, fique com humor pior. Tudo isso é muito prejudicial para sua carreira e você precisa se livrar disso o mais rápido possível, beleza? Não vou avançar muito na carreira porque eu acho que vai ficar muito longo, mas eu vou mostrar alguns exemplos de carreiras que deram certo e quais foram os meus atributos finais nelas, beleza? Vou vir aqui na parte de Uma Musumes Veteranas, mostrar a lista. Como você pode ver, tenho várias personagens aqui que estão com rank B. Todas as personagens de rank B tiveram a carreira concluída com sucesso, vencendo o último torneio. Vamos começar pela Sakura Bakushin, como está sendo o exemplo do vídeo. Como vocês podem ver, a velocidade investida nela está quase no máximo, está em 1158. A estamina ficou em 338, não é um valor muito alto. O power foi upado junto com a velocidade, ficou em 479. O guts foi totalmente negligenciado e isso não interferiu em nada. E a inteligência ficou perto do 500. Como pode ver aqui, na informação de carreira, a maioria das corridas eu ganhei. Algumas eu fiquei em quinto, no pódio, mas o resultado principal é que eu fiquei em primeiro em tudo que foi necessário e ganhei no final. Meu deck foi composto por 5 cartas de velocidade e uma carta de estamina. Inspirações foram apenas mais velocidade e mais velocidade. Então não tem muito segredo nessa questão. Essa personagem só precisa ser investida em velocidade e você vai conseguir terminar. Vou mostrar outro exemplo. Também foi só velocidade e ela completou a carreira dela. Investi apenas em velocidade e ela completou a carreira dela, entre outros. Outro exemplo que eu vou dar agora é da Scarlet, da Dial Scarlet. Essa já é um personagem um pouco mais balanceada e ainda assim seguiu o mesmo padrão. A Speed ficou no mais alto, o Power ficou no nível bom, a Stamina foi um pouco mais investida e o Witch ficou no nível similar, certo? Outra personagem, que é a Vodka, mesma coisa, teve investimento em velocidade, a Stamina foi mais alta nesse momento, porque foi necessário, e o Power também, e a Witch ficou perto do 400, beleza? Então, mantenha isso em mente. Por exemplo, o melhor resultado da minha Gold Ship não concluiu a carreira, mas chegou até as semifinais. Teve um investimento alto em Stamina, em Power e em Speed. Ficou equilibrado. Eu fui bem longe com ela. Consegui concluir a carreira, mas não consegui ganhar o campeonato final. Mas como você pode ver, as preferências mudam de garota para garota. Acredito que é isso para esse vídeo. Não vou me estender muito mais, por conta de não ficar muito longo o vídeo. Acredito que já está bem longo. Mas é tudo que você precisa saber sobre isso. Lembre-se que carreiras são carreiras diferentes para cada personagem, corridas diferentes, preferências diferentes, estilos de corridas diferentes. Tudo tem que ser personalizado para cada personagem e você precisa entender o que o seu personagem mais vai precisar naquele momento, ok? Espero ter dado uma esclarecida. Espero que tenha ajudado um pouco a entender o que cada coisa desse jogo faz, como se organizar. Se eu tiver deixado alguma coisa de lado, pode me contatar, deixa uma mensagem ou escreve um comentário. Eu estou sempre disposto aí a tirar as dúvidas, beleza? Então é isso.